faça novamente. Eu quero ser, Senhor, aquela pessoa lá no princípio, aquela pessoa do primeiro amor, Senhor. Só que sozinho eu não consigo. Então eu me permito, Senhor amado, ser usada por Ti. Venha fazer a Sua vontade, Senhor. Venha me curar de dentro para fora. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas Suas mãos. Que eu venha transbordar, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo eu pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me faz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo eu pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. Me refaz, oh, me refaz,
me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia, Pai. Senhor, nós te damos graças por tua infinita graça e misericórdia. Pai, nos alcança, Senhor, nesta noite. Toca-nos, Senhor, com o teu poder. Enche, Senhor, este lugar da tua alegria, da tua paz. Meu Deus, visita, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Traga, Senhor, sobre nós a presença doce do Espírito Santo. Nos move, Senhor. Nos move, Senhor, nesta noite, através do teu poder, através da tua graça, através da tua unção, Pai. Visita-nos, ó Deus, de uma forma sobrenatural, Senhor. Pai, se move deste lugar, enche os nossos corações, enche a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz, me refaz, me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você que nessa noite trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, segura nas suas mãos. Pai, nós abençoamos agora os dizimistas e os ofertantes desta casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor libere para nós o seu bom tesouro. Nos ensina, Senhor, a administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado às mãos. Que nós possamos honrar Ti, Deus, em tudo. Que possamos ser fiel ao Senhor nos dízimos
e também nas ofertas, meu Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue derramando a tua abundante graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe o dízimo, você que trouxe a oferta, pode trazer aqui à frente. Amém. Glória a Deus. Eu quero dar os recados rapidamente. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Queridos, dia 15 nós teremos a marcha para Jesus, e eu quero estender esse convite para toda a igreja e para todas as pessoas que queiram estar lá. Vai ser às 3:30 da tarde do dia 15, no feriado. Nós vamos nos reunir ali na Praça Rui Barbosa, e depois nós estaremos fazendo a carreata até o Vitória Regia. Amém? E nós teremos as camisetas, né, para este ano. Então todo aquele que quiser adquirir a camiseta, está aí, nos fale, ou eu vou colocar o login lá para que vocês possam comprar direto, ou possa estar falando conosco, que nós vamos estar comprando junto ali com o conselho de pastores. Amém? Mas precisa ser o mais rápido possível, tá? Para dar tempo de poder fazer, de ver as coisas, para que nós possamos estar todos juntos lá. Amados, Bauru está vivendo um momento muito bom, muito bom. Nós nunca tivemos em nossa cidade, né, um presidente da Câmara, né, que é evangélico, que é cristão, um homem de Deus, o Júnior. E também temos a nossa prefeita, e nós temos que aproveitar esse momento. Por quê? Porque eles são cristãos, e acho que nós nunca tivemos uma liderança cristã tomando conta da nossa cidade, e nós precisamos fazer a nossa parte, queridos. Nós precisamos apoiar, estar junto, orando por eles, abençoando a vida deles. Não é fácil, queridos, não é fácil conduzir uma cidade, conduzir uma nação, né? Muitas coisas que acontecem, mas eles estão ali todos os dias, eles oram antes de começar o trabalho, têm feito o seu trabalho, têm feito de uma maneira muito, muito maravilhosa. Amém? Então vamos aproveitar que reclamar às vezes é muito fácil, ficar dizendo, reclamando das coisas que não acontecem é muito fácil, mas fazer alguma coisa às vezes se torna um pouco mais difícil. Mas então vamos estar juntos, vamos apoiar, né, essa passeata aí, essa marcha para Jesus. Eu gostaria que toda a igreja estivesse presente, a gente marcar. Amém? Não é obrigatório comprar as camisetas. As camisetas, elas vão ser uma identificação. Amém? Eu vou adquirir a minha, da minha esposa. Se você quiser, passa o nome e o tamanho da camiseta, para que a gente possa estar pedindo e estar comprando ela, para que possamos todos estar juntos. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira nós teremos aqui o Papo de Homens. Amém? O nosso Papo de Homens, aonde nós nos reunimos para falar do Senhor, para falar de algumas coisas, para bater um papo aqui. Amém? E nesse mesmo dia nós teremos a conversa de mulheres também. Amém? Pela primeira vez nós vamos fazer todos juntos. Então o marido vai trazer a esposa e já vai permanecer aqui. Amém? As mulheres vão ficar aqui na nave da igreja, e nós, como somos uma multidão, né, os homens, eu creio que nós vamos caber ali na sala, ali em cima, e nós vamos estar lá orando, buscando a Deus, falando de algumas coisas. Amém? Falando sobre governo. Amém? Estabelecendo o governo de Deus dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Acho que não tem mais nenhum aviso. Tá certo? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Abram a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15.
Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim as Escrituras: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Paizinho querido, hoje nós estamos iniciando algo, Senhor, que eu creio, Pai, que será algo sobrenatural para a nossa vida, para a nossa casa. Há tempo, Senhor, nós não fazíamos uma série, e o Senhor nos tem dado, Senhor, para esses próximos domingos, uma série chamada Famílias Curadas, Familiares Sarados. Amém? Que o Senhor possa estar trazendo a cura, que o Senhor possa estar sarando a nossa casa e a nossa família. Meu Deus, nos traga palavras reveladoras. Nós nos submetemos a Ti, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Na semana passada, 2 domingos, o Senhor nos deu uma palavra profética. Tem sempre nos dado. Mas na semana passada nós falamos algo sobre não recomeçar, mas começar algo novo. E nós falamos sobre algo novo, estar vivendo algo novo que o Senhor estará fazendo na nossa vida. E aí o Senhor, durante esses dias aí, o Senhor começou a falar algumas coisas a respeito da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem dito que irá fazer algo novo. Eu creio nisso, queridos. Eu creio mesmo, muito nisso. E o Senhor tem falado ao meu coração, tem me levado para um lugar aonde eu tenho estado disposto, disponível ao Senhor. Eu tenho me entregado ao Senhor. Eu tenho dito: Senhor, eu quero realmente ser cura para a minha casa, ser alguém que está curado e que irá curar, que irá trazer coisas novas para dentro da nossa casa, da nossa família. E é sobre isso que nós queremos falar. Não tem como viver algo novo se nós não desabilitarmos as coisas velhas, se nós não tirarmos as coisas que ainda servem como um empecilho, algo que está impedindo, entulhos que impedem de nós bebermos a água pura que está lá embaixo. Nós precisamos tirar esse entulho, precisamos fazer essa desconstrução. Eu creio que nesses próximos domingos o Senhor irá estar se movendo dentro da nossa casa. Se prepare para isso. O Senhor estará fazendo uma desconstrução. O Senhor vai começar a fazer algo novo. Ontem aqui na vigília, quando nós orávamos, eu percebi que algumas pessoas, Deus já começou isso. Eu percebi que Deus já começou a trazer algo realmente novo para a vida destas pessoas. Que o Senhor começou a desentulhar os poços, e nós já podemos beber da água pura, né? Da água limpa que tem debaixo, né? Que está no poço. Então desentulha os poços para que a água suba, porque toda água que vem quando o poço está entulhado, ela pode estar contaminada, ela pode nos trazer algumas coisas. Então, para que ela possa ser limpa, nós precisamos limpar os nossos poços. Amém? Glória a Deus. Então, nós estaremos falando sobre algumas coisas. Quando nós estamos falando sobre esse versículo que acabamos de falar, queridos, é um versículo, como eu digo, nós sempre pegamos alguns versículos na Bíblia e nós trazemos como chavão para nossas vidas, como aquele versículo de cabeceira. Mas todas as vezes que a gente usa um versículo, que a gente pega um versículo e fica batendo em cima dele, nada mais é do que um argumento de defesa para a nossa vida.
A gente sempre pega isso para tentar disfarçar algumas coisas, para tentar dizer algumas coisas que nós estamos vivendo. E eu acredito que muitas vezes nós usamos esse versículo dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas muitas vezes, queridos, isso fica apenas num dizer. Isso muitas vezes fica num falar, querer mostrar algo que na verdade nós ainda não entendemos e nem estamos vivendo. Mas quando nós começamos a entendemos a dinâmica, por que Josué está dizendo isso? Josué está num momento conturbado do seu povo. Josué está no meio de um povo que ainda não decidiu nada, eles estão indecisos. Cada um está fazendo uma coisa, cada um está vivendo do jeito que bem entende, do jeito que quer. Cada um vive a sua própria vida e vai vivendo. E aí um acredita em algo, o outro acredita em outra coisa. E ali eles estavam todos congregados ali, mas cada um vivendo a sua própria vida, a sua própria crença. Mas aí então Josué chega e diz: olha, nós precisamos estabelecer algumas coisas. Nós precisamos definir o que realmente nós vamos viver. Se nós vamos viver algo em Deus, se nós vamos viver a vida que o Senhor tem nos dado, nós precisamos viver ela de fato. E não apenas de palavra, não apenas dizer que nós somos e que sabemos e que conhecemos. Então ele faz ali, ele põe uma definição. E ele diz: olha, vocês fazem o que vocês quiserem. Aqueles que quiserem os seus deuses, sirva os seus deuses. Aqueles que querem servir os deuses dos amorreus, sirva eles. Eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei o que vocês vão definir, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu estou disposto. Eu conversei com a minha família, eu trouxe o entendimento para a minha família, e de tudo que eu vivi em Deus, de tudo que eu sei de Deus, eu também sei o que viver em Deus. Então ele diz: olha, quanto ao que vocês vão fazer, é problema de cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês, eu já decidi. Eu vou servir ao Senhor, eu vou estar com o Senhor, mas a minha família também vai estar comigo. Queridos, eu acredito que ali Josué está determinando o que a casa dele vai ser nos próximos dias. O que a casa dele vai ser daqui para frente. Eu acredito que naquele momento ele viveu uma desconstrução, porque ensinar a família e fazer com que a família creia naquilo que ele está vivendo, porque, queridos, o lugar mais difícil de se viver, o lugar mais difícil de se conquistar alguém, de mostrar quem você de fato é, em quem você acredita, a palavra que você vive, é dentro de casa. Porque dentro de casa não tem como fingir. Dentro de casa não tem como dizer que nós somos uma coisa e vivemos outra. Dentro de casa a gente vive a nossa própria realidade, aquilo que de fato nós somos. As pessoas talvez não saibam quem nós somos, e muitas vezes nós só apresentamos aquilo que a gente quer. A gente só permite que as pessoas conheçam de nós aquilo que a gente quer que eles conheçam. Mas dentro de casa não é assim. Dentro de casa ele conhece as nossas dores. Dentro de casa eles conhecem as nossas feridas. Quando eu falo disso, eu me lembro de Naamã. Eu me lembro que, eu não quero fugir do texto que eu estou falando, mas é que eu me lembrei de Naamã. Então Naamã era um general, era um homem de guerra, que ninguém sabia. Por quê? Porque ele tinha uma armadura.
E ele se escondia dentro da armadura. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a armadura, ele mostrava quem ele era. Então dentro de casa ele era um homem leproso. Lá fora não. Lá fora ele vivia normalmente com a sociedade. Mas quando ele chegava dentro de casa, que ele tirava a armadura, ele mostrava que de fato ele era leproso. Então em casa não tem como esconder as coisas. Em casa nós somos quem realmente nós somos. Por isso nós precisamos ser curados, queridos. Por isso nós precisamos ser tratados. Por isso o Senhor precisa nos desconstruir, tirar aquilo que nós construímos durante todo esse tempo. Mas precisamos entender essa construção também. Não é só simplesmente dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou ser diferente, eu quero ser diferente, vou fazer tudo para ser diferente. Queridos, faz muitos anos que eu estou buscando isso. Faz muitos anos que eu estou buscando ser diferente dentro da minha casa. Ser diferente para os meus filhos, para os meus netos. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Porque para construir algo novo, eu preciso também desconstruir aquilo que foi construído. Eu preciso olhar para o meu passado. Eu preciso olhar para o meu DNA, para a minha formação, aonde eu fui formado, como eu fui formado. Existem coisas que estão vindo de gerações passadas. Existem coisas que estão na minha vida, não porque eu quis. Não foi porque eu escolhi viver assim. Mas é porque foram colocadas. E hoje, eu estou buscando colocar os meus filhos no altar do Senhor, para também curá-los das feridas as quais nós ferimos eles. Mas é necessário entender que muitas vezes nós somos aquilo que nós fomos construídos. Eu me lembro uma certa vez conversando com uma pastora, com um pastor, amigo meu, na época era até o meu pastor, e eu estava tendo uma dificuldade muito grande com meu filho Felipe, um relacionamento, ele estava na adolescência, eu acho que ele tinha uns 13, 14 anos, e estava muito difícil, a gente não estava mais conseguindo, não tinha mais como conversar, não havia mais a conversa. Primeiro porque eu já não sabia conversar, e segundo porque quando vai ficando adolescente fica mais difícil ainda. Então não havia uma comunicação, era muito rasa, era muito difícil a comunicação, de ambos os lados. Aí você como pai, muitas vezes você usa da sua autoridade, da autoridade que você acha que você tem. Então só que você não entende que muitas vezes você troca a sua autoridade por autoritarismo. Autoridade é algo que você conquista. Autoritarismo é algo que você impõe. Você quer impor uma autoridade que você muitas vezes não alcançou. E eu me lembro que eu falava sobre isso e de repente a esposa dele, a pastora, ela disse assim, olha, entenda uma coisa, os nossos filhos, quando o Senhor nos entregou, é semelhante a um CD virgem. E tudo que está ali foi você que gravou, foi as gravações que você fez. Então tudo que o teu filho é exatamente aquilo que você colocou dentro dele. Ele veio virgem. Ele não tinha nada gravado. Então as dificuldades que você está vendo nele, na verdade não está nele, está em você. E se você não desgravar isso, se você não tirar essa gravação,
e começar a gravar algo novo, formatar isso, você vai continuar vivendo e tendo que encarar estas coisas. E aí eu pude entender um pouco. E eu comecei então a fazer um trabalho inverso. Ao invés de querer mudar ele, eu passei a buscar a mudança em mim primeiro. Porque você nunca consegue mudar alguém sem que antes você seja mudado ou transformado. E desde então nós estamos fazendo essa desconstrução. Mas queridos, não é simples e não é fácil. Porque não é a gravação de apenas um dia. Não é a gravação apenas de um momento, mas é a gravação de uma vida inteira. E aí você começa a buscar, e você começa a olhar para você, tudo que foi gravado em você. Todas as feridas com que você foi ferido, com que você foi machucado. Porque aquele que fere, aquele que está ferido, ele também fere. E aí então eu comecei a buscar aonde que eu posso buscar essa cura. E aí eu fui olhar para a minha infância. E aí eu fui olhar para os meus pais. As coisas que os meus pais haviam feito e o que os meus pais tinham me dado ou me instruído. E uma certa vez, nessa angústia, nessa dor, nessa busca, eu orava ao Senhor e dizia: Deus, dizer que amo os meus filhos é verdade. Mas Deus, parece que eu amo os meus filhos só para mim. Eu não consigo amar os meus filhos ou mostrar para eles o amor que eu tenho para eles. Então eu sabia, eu tinha posse do amor que eu tinha por eles, mas eu não conseguia expressar o amor que eu sentia para eles. Eu sabia a capacidade que eu tinha de poder dar a eles algumas coisas, de defendê-los em qualquer situação. Mas eu não tinha como fazer essa demonstração. E aí, Pastor Charles, faz um favor, traz a água para mim, tá aí, eu esqueci. Tem que molhar as palavras. Não, está aqui. As palavras estão começando a ficar secas. E aí, num momento de oração, de busca ao Senhor, eu tive uma experiência. E eu perguntei exatamente isso ao Senhor, dizendo a Ele, dizendo: Deus, por favor, me ajuda. Por que é que eu não consigo demonstrar o amor que eu sinto pelos meus filhos, para eles? O que está acontecendo? Porque eu não consigo. E aí naquele momento assim, tão íntimo, tão poderoso da parte de Deus, o Senhor me visitou naquela hora, naquele momento. E eu me lembro que Ele disse assim: os teus pais te amavam? E eu disse: sim, os meus pais me amavam. E Ele perguntou assim, o Senhor falando comigo, Ele disse dessa maneira: como os seus pais te amaram? E eu disse assim: não, meus pais nunca deixaram faltar nada para mim. Nós tivemos dificuldades, mas a minha mãe nunca deixou faltar nada para a gente. Nós não tivemos a necessidade. Tivemos dificuldade, mas necessidade nós não tivemos. Aí o Senhor me disse: mas essa é a referência que você tem de amor? Aí Ele perguntou: qual foi o dia que a tua mãe te abraçou?
E eu estava em prantos, em lágrimas. E eu disse, eu não me lembro. Disso eu não me lembro. Mas você não se lembra de nenhum abraço que a sua mãe te deu? Eu disse, não me lembro. Eu não lembro que a minha mãe nunca me abraçou. Também não me lembro que ela também disse para mim, filho, eu te amo. E o Senhor disse, então a referência que você tem de amor é não deixar faltar nada para os teus filhos? É dar a eles tudo o que eles precisam, tudo o que eles querem? E aí eu entendi que esta era a referência que eu tinha de amor. Mas naquele momento o Senhor também trabalhou com uma cura. E Ele disse assim para mim, Ele falou assim, filho, não tem como você dar a alguém algo que você nunca ganhou, nunca recebeu. Não tem como você dar amor se você nunca recebeu. Não tem como você dar um abraço se você nunca recebeu. E naquele momento eu senti o amor de Deus, a graça do Senhor. E eu comecei a entender que ali o Senhor começava uma desconstrução na minha vida. E eu comecei a perceber que eu tinha que mudar isso. Eu comecei a perceber que eu tinha que fazer algo diferente. Que eu não poderia continuar vivendo com os meus filhos, sendo com os meus filhos, aquilo que os meus pais foram comigo. Eu não poderia continuar dando a eles aquilo só que eu tinha, mas eu poderia fazer algo diferente. Então daquele tempo, queridos, eu comecei a essa desconstrução. Mas quando você vai começar uma desconstrução, você precisa entender que talvez você já tenha terminado a casa. Talvez você já tenha respaldado a casa e até feito a cobertura. E agora desconstruir leva tempo. Desconstruir vai gerar dores incalculáveis. Dores que talvez você ainda não está pronto para viver. Mas é necessário. Porque não tem, queridos, como nós começarmos algo novo, se nós não desconstruir aquilo que está velho na nossa vida. Não tem como eu viver algo novo, não tem como eu liberar algo novo, se eu não tirar aquilo que foi construído durante todo esse tempo. Então agora o trabalho não é construir. Agora o trabalho é desconstruir. Agora a desconstrução, queridos, muitas vezes envolve sentimentos. Você vai ter que tirar algo que durante anos você acreditou que era aquilo. Você talvez vai ter que tirar um objeto que você ama. E que talvez você não quer deixar. Não, mas aquilo ali eu amo tanto, aquilo foi tão difícil para conquistar. Mas em uma desconstrução, não pode haver apegos. Você pode amar, mas não se apegar. Porque existem coisas dentro dessa desconstrução que vão ter que ser jogadas fora e nunca mais pegas novamente. Então, quando nós estamos falando disso, me vem a história de Daniel. E eu quero falar sobre Daniel no capítulo 9, não a história de Daniel. Mas o Senhor, quando falava comigo estas coisas, durante esses dias aí que se passaram, houve algumas revelações que o Senhor nos trouxe. E uma delas foi essa. Foi o Senhor dizendo assim, olha, se você realmente quer viver uma desconstrução, se você realmente quer construir algo novo, você precisa aprender a lidar com algumas coisas.
E uma das coisas que você precisa tirar da sua vida, banir da sua vida, são os argumentos. Os argumentos não servem para nada, queridos. Os argumentos, na verdade, ele é um mecanismo de defesa, aonde a gente quer se justificar de algumas coisas. Mas para ser reconstruído, para ser desconstruído e construir algo novo, você não pode se argumentar. Você precisa ser de cura, precisa ser tratado. E para isso você precisa estar disposto à cura de todos os traumas que te foi gerado. Existem muitos traumas que foram gerados em nossa vida. E existem muitos traumas que nós também geramos em outras pessoas. E às vezes porque nós amamos, e porque talvez a gente quer viver uma vida porque somos família, a gente vai ponderando algumas coisas. A gente vai relevando algumas coisas. Mas na verdade o ponderar e o relevar nada mais é do que empurrar com a barriga algo que precisa ser tirado. Porque eles não vão viver algo novo se não for tirado isso de dentro deles. Não existe. Deus não pode colocar óleo em um pote que está sujo, queridos. Eles não vão conseguir viver muitas das promessas que Deus tem para eles, e até as que Deus fez para mim, que é para eles. E que isso vai ser gerado nos meus netos. E que isso vai ser transferido para os meus bisnetos. E que isso talvez possa ser vivido pelos meus tataranetos. Vou parar por aqui porque depois eu não sei como vai ser o nome. Até tataraneto eu sei, mas depois eu já não sei mais. Mas vai caminhando, vai indo, vai se arrastando. Porque aí eu fui buscar e ver, por que a minha mãe nunca conseguiu dizer que me amava? Porque a minha mãe era uma máquina de trabalho, só trabalhava para sustentar 5 filhos. Porque o papai não gostava muito de garrar, de trabalhar. Então a mamãe trabalhava no lugar do papai. Mas a mamãe nunca deixou os filhos padecerem, mesmo sendo do jeito que era. Mas aí você vai olhar e vai buscar. E aí você descobre que o seu avô é um índio, que veio de uma tribo indígena, e que também ele não tinha nada. Eu não sei como foi a vida dele lá, mas eu sei o que ele trouxe para minha mãe. Ele não tinha conversa, não tinha papo, só sabia bater. A minha mãe, aos 13 anos, precisou ir morar numa casa com outra pessoa para trabalhar, porque eles não tinham condições de sustentar, e naquela época, quando não conseguia sustentar o filho, dava o filho para uma outra família para ser empregada doméstica. E ali não faltou abusos. Quando a gente fala de abuso, geralmente a gente só pensa de abuso sexual. Não, queridos. Existem muitos abusos. Muitas pessoas foram abusadas, explorados, foram abusados, sentimentalmente, moralmente, trabalho. Trabalhava a troco da comida. Muitas vezes tinha a única roupa, uma única roupa. Era humilhado, era judiado. E aí o que você pode esperar de uma pessoa assim? Como é que uma pessoa pode lidar com essas questões e ainda pegar e
fazer para os outros. Mas esta era a informação que eu tinha também. Este foi o ambiente em que eu fui criado. O que eu tinha para oferecer aos meus filhos. Mas aí chega num tempo desse, você descobre, independente da vida que você viveu, você não tem o direito de fazer isso com os outros. Eu não posso pegar esses argumentos e me defender e dizer, não, eu não tive, por isso eu também não te dei. Mas aí, nós precisamos entender isso, querido. Aí chega um tempo da vida de Daniel. Daniel foi garoto, foi menino. Quando ele foi lá para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, ele ainda era um jovem. E ele não foi porque ele escolheu, ele foi porque foi levado como escravo. Ele foi escolhido porque era um menino inteligente. E ele fazia parte daqueles meninos superdotados que o rei queria perto dele para desenvolver algumas coisas. E Daniel tinha isso. Daniel era um menino muito inteligente. E além disso, ele também era um menino de Deus. Mas aí lá no capítulo 9, nós vamos ver quando Daniel se propõe a orar pelos seus pais. A pedir a Deus pela vida dos seus pais. A pedir perdão a Deus pelos atos dos seus pais. E esta noite, queridos, o que nós queremos trazer de ministração é isso. A primeira série desta semana sobre família é orar pelos nossos pais. É pedir perdão a Deus pelos nossos pais. Pelos erros dos nossos pais. Pelos erros que eles cometeram, pelas coisas com que eles fizeram. Daniel, nesta oração, nos ensina que a oração genuína envolve duas coisas. A primeira dela é a confissão de pecados. E a segunda é se entregar ao Senhor. Daniel confessou ao Senhor que o povo do qual ele também fazia parte havia transgredido a lei de Deus. Daniel começa pedindo perdão. A primeira coisa que ele começa a fazer, ele fala: Senhor, perdoa. Perdoa todos aqueles que fizeram parte da minha vida e que me trouxeram prejuízos, marcas, feridas. Daniel não só ora pelos pais, mas ele ora pelos profetas, ele ora pelos sacerdotes, ele ora pelos reis, ele ora pelo seu povo. Ele começa agora a clamar a Deus. No capítulo 9 você vai ver aí a oração de Daniel, quando ele se propõe a falar com o Senhor e dizer: Senhor, perdoa eles porque eles transgrediram a tua lei, porque eles pecaram contra ti, todo o nosso povo. E sabe quantos anos Daniel tinha quando ele fez essa oração? Aproximadamente 80 anos, queridos. Talvez você vai dizer assim: mas eu vou orar agora pelo meu pai? Sim. Daniel tinha 80 quando orou. Talvez Daniel estivesse chegando ao fim da sua vida, mas ele entendeu que ele não poderia viver alguma coisa nova, que ele não poderia entregar algo novo para a geração dele, a próxima geração,
se ele deixasse continuar se arrastando as coisas que estavam erradas, desde o seu passado. Nós estamos orando por coisas novas. Nós estamos clamando a Deus para nos dar coisas novas, para viver algo novo de Deus. Mas queridos, o Senhor não vai limpar, nós precisamos limpar esse canal, porque não tem como passar algo novo dentro de um canal sujo, aonde existem dores dentro de nós, aonde existem fragilidades dentro da nossa alma. Ainda existem algumas coisas que nos impedem de se colocar totalmente diante do Senhor e receber algo de Deus. Então Daniel, ele entendeu isso. E ele disse: como é que eu vou viver daqui para frente coisas que o Senhor está me revelando? Porque Daniel tinha visões. O Senhor havia dado a ele visões proféticas. E ele disse: como que eu vou viver algo profético da parte de Deus, se eu ainda não conseguir tratar com o meu passado? Se eu ainda não conseguir liberar perdão e nem que o Senhor perdoasse a minha geração lá atrás? Eu só posso viver algo novo aqui a partir do momento em que eu perdoar aqueles que fizeram mal para mim, aqueles que transgrediram contra mim. Eu me lembro que uma certa vez, falando sobre família, e aquele momento eu fui pegado por Deus também. E eu estava liberando perdão para os meus pais, para minha mãe, para o meu pai. E eu me lembro que eu disse: se a minha mãe e meu pai soubessem quanto mal eles fizeram para os meus filhos, talvez eles não teriam feito mal para mim. Porque o mal que eles fizeram para mim foi o mal que eu liberei para os meus filhos. Ah, então você tem a lei do passa para o outro. Não, não é isso. É que até o ponto em que nós não entendemos e não somos curados, queridos, para nós isso faz parte da nossa vida. Para nós isso é algo natural da nossa vida. É o que a gente tem. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Mas hoje o Senhor está nos trazendo essa oportunidade de ser curados, para poder curar também. Se nós ferimos, nós também temos a oportunidade. Os meus pais não tiveram essa oportunidade. Eu lembro que a minha mãe morreu nos meus braços, conversando comigo, e eu não chorei. Durante todo o enterro da minha mãe ali, eu não sei se era porque eu estava à frente, correndo com tudo, filho mais velho, mas eu não me lembro que eu derramei lágrimas. Mas eu fui chorar alguns dias depois, sozinho. E eu também estava em oração. Eu estava orando. E naquele momento que eu orava, eu dizia para Deus. E eu falava para Deus: Senhor, a minha mãe morreu. E ela também não foi feliz. Eu não lembro um dia que a minha mãe teve felicidade. Eu não lembro de um momento que o meu pai tenha dado algum dia de felicidade para minha mãe. Meu pai não é um homem mau. Meu pai me ensinou muitas coisas. Talvez ele possa até ter sido um bom pai. Mas uma coisa eu sei que o meu pai não foi: um bom marido. A minha mãe sofreu muito.
A minha mãe chorava muito. E naquele dia, quando eu chorava, eu falava com Deus e eu disse: Senhor, a minha mãe não teve a oportunidade de ser feliz. E esse era o meu choro. Não era um choro de tristeza, era um choro de lamento. Porque eu estava lamentando e dizendo: Pai, ela foi. E ela não teve a oportunidade de ser feliz. E quando você tem uma pessoa dessa, o que você pode esperar dela? O que você pode exigir dela? Então, eu tomei uma postura, queridos, e uma posição. Aquilo que eu não tive, hoje, eu tenho a oportunidade de dar. Até mesmo que eu não recebi. Até mesmo que eu não tive. Porque hoje eu tenho a oportunidade que a minha mãe e o meu pai não tiveram. A oportunidade de estar no Senhor, de ser curado pelo Senhor, de ser tratado pelo Senhor. Oportunidade essa que os meus pais não tiveram. Então, assim como Daniel, nós precisamos entender. Ele admitiu que a única coisa que o povo realmente merecia era a manifestação da justiça divina, em resposta aos seus erros. Algumas pessoas perdem tempo em suas orações tentando se justificar perante o Senhor, quando na verdade elas têm que se dobrar e pedir perdão, e perdoar, e liberar o perdão também. Não é só pedir perdão, mas é dar o perdão também. E aí você começa a entender o que o Senhor está fazendo. E aí então o Senhor começa a se manifestar de uma forma diferente. A palavra desta noite, queridos, é se colocar à disposição de Deus, é se entregar a esse momento de cura. E a cura só virá quando nós de fato, pedirmos perdão a Deus, pelos nossos pais, por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós fomos, para que nós possamos ser curados, para aquilo que nós iremos viver nos próximos tempos. Por isso eu te peço, coloque o teu coração nessa noite à disposição de Deus. Libera o perdão para aqueles que te feriram. Seja onde for, nós estamos falando de família, de pais. Mas existem feridas que nós fomos feridos dentro do ministério, dentro da igreja. A igreja é um lugar que durante muito tempo, ela foi o lugar que mais nos feriu o nosso ministério, feriu muitas vezes o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes ficamos magoados. Existem pessoas que não suportam hoje nem ouvir falar sobre igreja, queridos. Tamanha é a frustração e a ferida que elas tiveram dentro da igreja. Mas esta é uma noite aonde o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para entrar na presença dEle, para ser curado, para ser ministrado, para perdoar os nossos pais por tudo que eles fizeram. Eu sei que não é fácil, queridos. Eu sei que não é fácil você se lembrar de quantas vezes o teu pai te bateu, a tua mãe te bateu. O quanto você esperava algo do seu pai, e o máximo que ele te deu talvez foi um safanão, quando você estava ali querendo um abraço, um beijo, querendo ouvir um eu te amo. Quando meu pai morreu, o meu pai morava lá em Piratininga,
E depois da morte do meu pai, alguns meses depois, eu estava passando por ali, vindo embora para casa. Estava voltando de viagem. E eu lembrei do meu pai naquele momento. E naquele momento, eu pensei assim: o meu pai morreu, e eu não levei ele para pescar. Ele sempre dizia: filho, vamos pescar com o pai. E eu sempre: pai, uma hora nós vamos, outro dia nós vamos. E isso eu fui enrolando. E o meu pai morreu e eu nunca levei ele para pescar. E voltando, eu me lembrei disso. E aí veio a seguinte justificativa no meu coração. O meu pai quis ser meu amigo. O meu pai quis se aproximar de mim depois de velho. Como que eu ia ter relacionamento com meu pai se ele nunca me ensinou a ter relacionamento com ele? Mas naquele momento, o Senhor não estava falando por conta do meu pai. O Senhor estava falando por conta dos meus filhos. Porque eu estava fazendo as mesmas coisas com os meus filhos. Eu não tinha relacionamento com eles, eu não tinha proximidade com eles. E o Senhor disse: você vai chegar na sua velhice e você vai querer que os seus filhos se aproximem. Como é que seus filhos vão chegar perto de você se você nunca ensinou eles a estar perto de você? E naquele dia eu tomei uma posição. E eu disse: eu não quero ser como meu pai. Eu quero me aproximar dos meus filhos. Eu quero gastar tempo com os meus filhos. Porque na minha velhice, quando eu quiser eles perto, eles saberão estar perto de mim. Então, queridos, é dessas coisas que nós estamos falando, são coisas que nós fazemos. Isso não é só com os filhos, eu estou falando de pais e filhos. Mas isso é relacionamento dentro de casa, de casal, é família. Nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, curar eles, curar os nossos filhos, porque somente na medida em que eles vão sendo curados, eles poderão andar mais longe, eles poderão viver coisas que nós não vivemos, eles poderão ter coisas de Deus que nós não tivemos, não porque Deus não quis nos dar, é porque nós não tínhamos tempo para isso. É porque nós estávamos tão feridos que nós não demos oportunidade a Deus para nos dar. Mas hoje, eu quero gastar o meu tempo curando a vida dos meus filhos e da minha família. Porque na medida em que eu vou ter uma família curada, uma família sarada, automaticamente eu vou ter também os familiares curados. Não é só a minha casa. Se você não está disposto a curar o seu passado, você não terá um futuro. O seu futuro morre no seu presente. Essa foi a frase que o Senhor me deu no dia em que eu estava recebendo dele, que eu estava falando com ele, dizendo: Pai, me ensina a curar os meus filhos, eu preciso curar. Eu preciso ter esse tempo de cura. Existem coisas na vida deles que até aqui eles conseguiram carregar, mas talvez daqui para frente eles não vão suportar, porque vem vindo coisas novas, e se nós não limparmos o que é passado, o que é ferida, não vai ter lugar e nem espaço para algo novo de Deus, porque eles vão estar lotados, eles vão estar cheios de coisas ruins. Como é que você pode misturar o bom com o ruim? O bom e o ruim não se misturam, queridos. Arranca o ruim para que o bom entre. Não tem como você derramar um vinho novo num odre que está velho. Não dá, não tem. Então o Senhor disse: se você não estiver disposto
a curar o seu passado. Cure o seu passado. Cure. Você não terá um futuro, porque o seu futuro certamente vai morrer no seu presente, naquilo que você está vivendo, nas suas dores, nas suas fragilidades, nas suas lutas. O seu futuro está morrendo agora. Então cura o seu passado, para que o seu presente crie um futuro para você, querido. Crie um futuro para você. Que você tenha um futuro abençoado. Que você tenha um futuro promissor na presença do Senhor. Não apenas você, mas toda a sua casa, toda a extensão, toda a sua família. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Começa a mexer com a nossa estrutura, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo mexer nessa estrutura aí. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Deixa o Senhor mexer nessa estrutura velha. Começa uma desconstrução hoje, queridos. Comece essa desconstrução. A primeira coisa é se entregar ao Senhor. É pedir perdão a Deus pelos seus pais. É pedir perdão pela sua liderança passada. Você não vai conseguir viver uma liderança saudável se você não for curado da liderança machucada e doente que ficou lá atrás. Não tem como viver um novo se você não curar o velho, não tirar o velho. Pai, visita a nossa casa, visita a nossa família. Pai, perdoa os meus pais, mesmo que eles não estejam mais aqui, Senhor. Mas eu quero, Senhor, que o perdão entre, não por conta deles, porque já não tem mais o que fazer, mas para que as estruturas velhas sejam quebradas, Deus. E não tem como, Senhor, se o Senhor não perdoar os atos deles. Quando eu estou pedindo perdão por eles, eu estou pedindo perdão pelos atos deles, por todas as feridas, por tudo aquilo que eles fizeram, Deus, e que automaticamente eu também, Senhor, dei sequência a isso. Por isso, Pai, esse DNA que eu carrego dos meus pais, tanto no físico quanto no espiritual, meu Deus, eu quero interromper agora, Senhor, porque eu não quero viver a vida que os meus pais viveram. Eu quero herdar aquilo que eles tiveram, Deus. Pai, eu não quero mais, Deus, viver as coisas ruins que eles viveram. Eu não quero promover as coisas ruins que eles promoveram, Senhor. Por isso, Pai, me faça novo. Transforma, Senhor, o meu caráter. Transforma a minha vida. Tira, Senhor, todas essas dores. Tira, Senhor, essa dor que marcou a minha alma, que imprimiu em minha alma, Senhor, uma dor insuportável. Cura, Senhor, agora, Pai. Cura, Senhor, as feridas. Cura
Cura as feridas da alma agora. Cura os corações machucados e magoados, meu Deus. Cura, Senhor, toda a violência. Cura, Senhor, agora toda a violência que nós sofremos. Todas as violências que nós sofremos, Pai. Todos os abusos. Cura, Senhor, os abusos físicos, emocionais, espirituais, estruturais. Meu Deus, cura agora. Cura, Senhor, esta família, esta casa que nos assiste também. Estas pessoas que estão ouvindo agora através do Facebook. Meu Deus, entra na casa deles, cura eles, transforma a vida deles. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa. Perdoa as fragilidades. Perdoa as mágoas. Perdoa, Senhor, os ressentimentos e os sentimentos. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Querido, liberar perdão não é simplesmente eu te perdoo. Liberar perdão é se desfazer de uma dor que você carrega durante muito tempo. Liberar perdão não é só simplesmente dizer eu te perdoo ou você me perdoa. Liberar perdão é você tirar algo ruim. É você tirar algo de ruim que está dentro de você e você expor para fora, jogar para fora. Mas isso vai gerar tanta dor quanto o dia em que entrou na alma. Talvez você vai se desesperar. Talvez você vai chorar. Mas eu quero te dizer, não pare agora. Não volte atrás agora. Pega essa ministração de hoje como uma porta de entrada para que você possa viver momentos com Deus. E quando você estiver lá no lugar secreto com Ele, peça para Ele: Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda, Senhor, a desfazer as coisas ruins que eu fiz. Me ajuda, Senhor, a lidar com estas coisas. Eu tenho pedido isso nesses últimos dias, queridos. Eu sei que está se aproximando um tempo de mesa entre eu e a minha família, os meus filhos. Talvez durante muito tempo a gente fugiu dessa mesa. Não só eu, mas eles também. Mas eu sei que está próximo o dia. E eu tenho pedido para o Senhor colocar uma mesa, aonde talvez nós vamos ter momentos de dores, aonde nós vamos chorar juntos, aonde nós vamos sentir muitas dores. Mas eu sei que deste dia em diante, nós seremos livres. Nós seremos de fato família. Nós seremos de fato pai e filhos. E isso também vai curar não apenas a minha alma, mas a alma deles. E curando eles, certamente eu estarei curando os meus netos. É assim, querido. Não foge dessa mesa. Não foge mais. Não tem mais tempo para fugir desta mesa. Essa mesa está sendo colocada hoje. Essa mesa está sendo posta hoje. Por isso abra o teu coração. Por isso rasgue a tua alma. Não tenha medo de se posicionar diante de Deus e de dizer: Senhor, me cura, para que eu possa curar também.
Me livra, Senhor, de todo esse mal. Me livra, Senhor, de todo esse passado tenebroso, esse passado de dores. Porque, queridos, não era só os meus filhos que eram feridos. Todas as vezes que nós ferimos alguém, também nós somos feridos. Todas as vezes que nós machucamos alguém, nós também somos machucados. A mesma dor que eu gerava nos meus filhos era a mesma dor que estava sendo gerada dentro de mim. Tem momentos na minha vida que eu gostaria de não lembrar mais. Mas isso faz parte de uma história, queridos. Isso faz parte da nossa vida. Isso precisa estar na nossa vida como um testemunho, não como um estilo de vida. Eu não preciso viver as coisas amargas e difíceis. Tem muitos momentos na minha vida de muita amargura, de muita dor, de muita tristeza. Eu não preciso viver isso. Isso hoje na minha vida é apenas um testemunho de que eu estava em um lugar e o Senhor me levou para um outro lugar. Por isso que isso seja um testemunho e não um estilo de vida. Abra o teu coração diante do Senhor. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar nesta noite. Deixa Ele trazer a cura para a tua alma. Perdoe os seus pais. Perdoe os seus irmãos por tudo que eles fizeram. Perdoe as pessoas que te machucaram, que te feriram. Perdoa elas agora. Não fica carregando essa mágoa dentro de você. Não fique carregando essa dor dentro de você. O Senhor está te dando a oportunidade de se livrar dela hoje. O Senhor está te dando a oportunidade de você ser livre nesta noite hoje. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, ó Senhor. Cura agora, Pai. Deus está. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Espírito de Deus está. Eu sou livre.
Cura-nos, Deus. Cura-nos, Senhor. Cura, Senhor, a nossa alma. Cura o nosso espírito, Senhor. Cura-nos agora, Deus. Livra-nos de todo este mal. Livra-nos, Senhor, desta angústia. Livra-nos, Deus. Perdoa os nossos pais por tudo que eles fizeram contra nós. Ainda éramos crianças, Pai. Éramos apenas crianças. E, ó Deus, nós não entendíamos muito. Nós não sabíamos muito da vida, Senhor. E muitas vezes nós fomos feridos e vivemos aquela vida. Mas, Pai, hoje o Senhor nos faz livres de tudo isso. Nós não precisamos mais esconder isso dentro de nós. Eu não preciso mais carregar isso dentro de mim, Senhor. Eu não preciso mais, Deus. Eu posso ser diferente. Eu posso ser melhor, Pai. Eu posso ser tudo aquilo que os meus pais não foram. Eu posso melhorar em tudo, Senhor. Por isso, Pai, segura nas minhas mãos. Me move, Senhor, me move. Me tira deste lugar, Senhor. Me leva para outro lugar. Um lugar onde eu possa ser curado. Um lugar onde eu possa ser mexido. Um lugar onde eu possa ser transformado, Senhor. Me tira desse ambiente de dor. Me tira desse ambiente, Senhor, de tristeza. Me tira desse ambiente, Senhor, de feridas. E me leva, Senhor, para um ambiente de paz, de alegria, de cura, de vida, de vitória, Senhor. Nos faça livres. Nos faça livres. Oh, Jesus, nos faça livres, Senhor. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Cura o nosso passado. Cura, Senhor. Cura a nossa alma. Cura a nossa alma. Cura o nosso espírito agora, Senhor. Cura, Deus. Cura, Senhor. Libera cura. Libera cura. Libera cura. Libera cura, Senhor. A cura, Senhor. A cura, Senhor, no tempo que nós éramos crianças e nós não sabíamos de nada, Senhor. Oh, cura, Senhor. Perdoa os nossos pais. Perdoa os nossos pais. Perdoa, Senhor, os nossos pais. Perdoa, Senhor. Perdoa aqueles que nos fizeram mal. Perdoa aqueles, Senhor, que nos feriram. Perdoa, Senhor. Perdoa, meu Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa, meu Pai. Perdoa. Me perdoa, Senhor, por todo o tempo, Senhor, que eu feri a minha casa, que eu feri a minha família, Senhor, pelas dores e pelas fragilidades da minha alma, Senhor. Eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu feri a tua casa, por todas as vezes que eu feri, Senhor, os meus irmãos, que eu feri pessoas, que eu feri, Senhor, as pessoas com entendimento e sem entendimento. Muitas vezes, Senhor, foi sem entender, Pai. Mas eu te peço perdão agora, Senhor. Eu te peço perdão pelo ministério. Eu te peço perdão pela igreja. Eu te peço perdão pela nossa nação. Eu te peço perdão, Senhor, pela nossa cidade. Eu te peço perdão pelo nosso estado. Eu te peço perdão, Senhor, pelo nosso município, Senhor. Oh Deus, eu te peço perdão pelo bairro em que moramos, em que vivemos, Senhor. Pai, nos perdoa agora, nos perdoa agora, nos perdoa agora, nos perdoa agora, Senhor. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus
Aleluia. Graças a Deus. Amém, queridos. Esse é o primeiro domingo. Semana que vem nós teremos outra ministração. E eu sei que o Senhor vai nos trazer mais revelações. Mas eu creio que esses domingos serão domingos de cura. Cura para a nossa alma. Cura para o nosso espírito. Cura para a nossa casa. Se proponha. Esteja disposto. Tira todos os seus argumentos. Lance fora todas as suas dores. E se coloque na condição de curar a sua casa, a sua família. Amém? Ore por isso. Peça a Deus por isso. Peça, Senhor, me ajuda. Eu preciso curar a minha casa. Eu preciso curar a minha família. Eu preciso curar os meus filhos, Senhor. Eu preciso curar a minha esposa. Nós precisamos curar. Cura mesmo, queridos. E na medida que nós somos curados, nós somos livres. E na medida que nós somos livres, o Senhor vai derramar sobre nós toda sorte de bênção. Amém, queridos? Graças a Deus. Amém? Está nos visitando aqui os pastores, a minha irmã, essa é a caçula. Amém? Das irmãs e a caçula. Está nos visitando hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos neste lugar. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos encerrar o culto desta noite, agradecidos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Papaizinho, tudo está entregue nas tuas mãos. Tudo está entregue nas tuas mãos. A nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério, a nossa prosperidade. Senhor, abençoa-nos, Senhor, nesses dias. Trata com a nossa alma, trata com o nosso espírito. E, ó Deus, nos traga a vitória, em nome de Jesus. Pai, nós nos despedimos agora na Tua paz, na Tua alegria. Leva-nos, Senhor, em paz. Assim como o Senhor nos trouxe, nos leva de volta para a nossa casa. E abençoa a nossa semana, dando-nos, Senhor, a Tua porção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Vão em paz. No nome de Jesus. Cumprimente um ao outro aí. Amém. Glória a Deus.